Glória a Deus. Aleluia. Eu convido a amada igreja a abrir o livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Iremos ler somente os 7 primeiros versículos. E enquanto você abre, eu queria aqui já agradecer, porque durante essa semana nós, para a glória de Deus, tomamos a segunda dose da vacina, né? Graças a Deus, a imunização de toda a população está acontecendo. E amanhã já começa, aliás, hoje já começou a vacina, aquelas pessoas a partir dos 12 anos de idade. E amanhã, se Deus quiser, é a vez da minha mamazinha, em nome de Jesus. O título dessa noite da nossa ministração é: o compromisso com o Evangelho de Cristo causa impacto na vida de outras pessoas. O meu e o seu compromisso com o Evangelho de Cristo, ele causa impacto na vida de outras pessoas. E o texto, ele diz o seguinte: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. E por último, o versículo 7 diz o seguinte: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará a compreensão em todas as coisas. Paizinho querido, nós estamos, Senhor Deus, aqui nessa noite, Pai, com o intuito, Paizinho querido, de proclamar a Tua palavra. Antes de mais nada, Paizinho querido, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros. Reacende a chama do Teu Evangelho nas nossas vidas. Mas nessa noite, Senhor Deus, nos usa, Senhor Deus, para falar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer que seja falado para a Tua igreja. Obrigado. Obrigado e obrigado. Porque nós estamos aqui, Senhor Deus, para fazer a Tua vontade, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Domingo passado, na ministração do pastor Samuel, ele ressaltou da importância de como você quer ser lembrado na sua carreira espiritual. E no texto anterior ele citou 2 personagens, Fígelo e Hermógenes, pois ambos abandonaram a Paulo. Mas em contrapartida, ele citou um outro personagem, Onesífero, homem a qual não se envergonhou do Evangelho, e tampouco das algemas de Paulo. Então nós chegamos agora no capítulo 2, e Paulo utiliza de argumentos e metáforas que exortam Timóteo a seguir firme na carreira espiritual, a seguir firme no serviço que foi designado a ele, tanto por Deus, como também pelo seu próprio mestre. Mas por que Paulo dá essas orientações a Timóteo? Por que Paulo utiliza de 3 metáforas: o soldado, o atleta e o lavrador? Isso tudo nós iremos ver na exposição dos textos. Esses versículos, eles têm como background uma exortação a todo cristão, não somente a vida de Timóteo.
por ele ser pastor. Mas também ele tem uma veia evangelística. Pois a missão que Deus deu a nós, deu a mim, deu a você, ela não pode parar. Temos conhecimento que ao longo dos anos, muitos homens de Deus foram martirizados, muitos homens de Deus foram queimados, eles foram decapitados, foram apedrejados por conta do Evangelho. Mas também nós temos conhecimento de que não são todos que começam a caminhada cristã e terminam, por N motivos, por N motivos. Mas nós nessa noite aqui não estamos aqui para julgá-los. Isso nós já sabemos quem é que vai julgar. Mas o que Paulo está passando a Timóteo não são somente instruções. O que Paulo está passando a Timóteo é, sim, o bastão. E aqui na minha introdução nessa noite fica uma pergunta para nós todos, da Igreja Cristã de Leal e da Bela Vista. A quem iremos passar o bastão? A nós como líderes dessa casa, a nós como líderes de ministério, membros da junta diaconal, membros do louvor e até toda a membresia, a quem iremos passar o bastão? Porque nós não vamos estar aqui para sempre. Possa ser que o Senhor venha antes e leve a sua noiva, ou não volte antes. E que impacto nós poderemos causar na vida das outras pessoas, que possam enxergar em nós a chama do Evangelho fazendo diferença na vida de muitas outras pessoas. Não foi nada combinado, nunca foi, nunca vai ser. Mas a leitura que foi feita aqui, a leitura devocional inicial, no Salmo de número 67, diz o seguinte: seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações o quê? A tua salvação. É através das nossas vidas, é através do Evangelho nas nossas vidas que nós podemos impactar outras pessoas, fazer diferença na vida de muitas pessoas. E o que é que nós temos visto nas últimas ministrações? E isso é a leitura que eu estou fazendo. Entendo que o Espírito Santo de Deus está nos chamando para um avivamento na minha vida, um avivamento na sua vida, um avivamento na nossa igreja. Daí você pode dizer: presbítero, minha vida com Deus está ótima. Amém, irmão, glória a Deus, que continue assim. E aí eu faço uma pergunta: e por que que Paulo exorta a Timóteo? Por que que Paulo dá essas orientações a Timóteo? Porque Paulo, meus amados irmãos, sabia das dificuldades, sabia das lutas percorridas na caminhada do ministério, sabia que não seria fácil, sabia das perseguições, sabia que Timóteo ia enfrentar heresias, sabia que iria enfrentar usurpações no ministério. A exortação de Paulo para Timóteo, ela não foi em vão, como também não será em vão nessa noite para nós, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para mim e para a sua vida. E agora vamos aos versículos em nome de Jesus. No primeiro versículo, Paulo poderia muito bem ter usado um outro tipo de tratamento aqui.
Poderia ter chamado de Timóteo, meu amigo. Poderia ter começado da seguinte maneira: tu, pois, amigo meu, fortifica-te na graça. Mas não. Poderia ter usado Timóteo, meu camarada, ou outro adjetivo qualquer. Mas não. Ele utilizou de um termo totalmente paternal. Chamou de Timóteo de meu filho. Ou filho meu. Não que Timóteo fosse seu filho biológico, mas Timóteo era seu filho na fé. Eu não vou dizer que tem a mesma relevância de um pai biológico, mas pode ter certeza, tem um peso enorme quando você gera um filho na fé. Há um sentimento de gratidão de ambas as partes quando evangelizamos e ganhamos uma alma para Cristo Jesus. Há um sentimento bilateral de quando nós ganhamos uma vida para Cristo. E logo após, quando nós ganhamos uma vida para Cristo, o sentimento no nosso coração é que aquela vida seja fortalecida todos os dias. Que ela seja fortalecida de acordo com o seu crescimento, desde o leitinho até um alimento mais sólido. E aqui no caso de Timóteo, Paulo fala que somente a graça de Deus é que nos dará forças para superar várias coisas. Em outras palavras, Paulo deseja que Timóteo, ele seja corajoso, que não seja um covarde, e que ele se mantivesse fiel ao Senhor, pois somente Ele, através da sua graça, pode nos fortalecer. Pois somente Cristo, através da sua graça, pode nos fortalecer para vencer todas as coisas, inclusive nos ajudando a sermos cada vez mais fiéis. E aqui, percorrendo, a gente chega no versículo 2. E no versículo 2 diz o seguinte: o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Timóteo não deveria somente se fortalecer, mas também providenciar o fortalecimento espiritual de outras pessoas. Um fortalecimento em Cristo Jesus através da graça. É um fortalecimento que gera uma responsabilidade para transmitir a outros o ensino inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O ensino que ele recebeu do próprio apóstolo. E o que a gente pode notar aqui é que Paulo estava prestes a sair de cena. E ele estava ensinando Timóteo com fidelidade, na presença de muitas testemunhas. Ou seja, o tempo de Paulo estava curto, meus amados irmãos. Sua missão em breve iria acabar. E ele conscientiza que Timóteo, que também a missão de Timóteo iria encerrar. Então, com uma visão mais futurista, ele se preocupa com Timóteo. Timóteo, prepara teu ministério, para que outros venham, que outros pudessem estar prontos para continuar a nossa missão. Por isso que eu falo que essa ministração, ela tem uma veia evangelística. Ela tem o propósito de pulverizar o Evangelho de Cristo. Não iria ficar somente resolvida, somente tratada a igreja primitiva daquela época, não somente a igreja de Éfeso. Para isso, Paulo preparou Timóteo, Timóteo ia preparar outras pessoas, e assim sucessivamente. E cabe a Timóteo a responsabilidade de transmitir esses conhecimentos e capacitar quem? Homens fiéis. Ou seja,
crentes, cristãos, dignos de quê? De confiança. E esses mesmos cristãos, dignos de confiança, queriam ser ensinados, deveriam ser capazes de utilizar os mesmos critérios, escolher outras pessoas, e a mensagem de Cristo não iria parar. Ela iria o quê? Continuar. E no versículo 3, ele faz um convite totalmente, digamos assim, esquisito a Timóteo. Paulo convida a Timóteo a participar com ele dos seus sofrimentos. Parafraseando, o que Paulo quer falar é o seguinte: Timóteo, meu filho, você tem conhecimento da verdade, você tem conhecimento da minha causa, você tem conhecimento do meu sofrimento, divida esse sofrimento comigo e cumpra fielmente a ordem que lhe foi dada, sem se preocupar com os sofrimentos que você possa ter a que enfrentar. Paulo convoca Timóteo a ter parte com ele em todo o sofrimento e perseguição pela causa de Cristo. Isso demonstra, sabe o que, meus amados irmãos? Minha querida e amada igreja, parceria. Paulo e Timóteo eram parceiros de ministério. Como o pastor Samuel fala, às vezes, juntos nós já comemos muitos quilos de sal. Não é, pastor Samuel? É porque a maioria das pessoas só querem comer o açúcar. Afinal de contas, doce é bom. Quem aqui não gosta de doce? Doce é sempre melhor. Então Paulo, ele faz esse convite a Timóteo. Meu irmão, divida essa caminhada árdua, divida essa caminhada cheia de pelejas, de provações, divida comigo. E aí, avançando nos versículos 4, 5 e 6, ele utiliza de uma bela metáfora, utilizando 3 personagens, como nós falamos anteriormente. Utiliza o soldado, ele utiliza o atleta e, por último, o lavrador. Quando eu servi o exército, em 1992, a gente vê muitas frases de efeito nos quartéis, com o intuito de quê? De encorajar o soldado. Mas uma dessas frases que eu vi em visita ao 23º Batalhão de Caçadores, um quartel de infantaria, eu vi uma frase que até hoje nunca esqueci. E a frase que estava estampada logo ali, quando a gente entra, diz o seguinte: não pergunte do que somos capazes, dê-nos a missão. É uma frase, entanto, não é impactante? Não pergunte do que somos capazes, dê-nos a missão. Fazer parte de um grupo de soldados requer de imediato o quê? O compromisso de quê? De quando a missão for dada, ela tem que ser cumprida. Que a missão, quando for dada, certamente ela será atendida e principalmente o quê? Cumprida. E é assim o sentimento de Paulo a Timóteo. Ele tinha certeza que Timóteo iria corresponder ao seu chamado. Ele tinha certeza que Timóteo iria corresponder ao chamado de todos os generais, do maior de todos os generais. E que a principal missão era agradar aquele que nos escolheu. Mas para que isso aconteça nas nossas vidas, como aconteceu na vida de Paulo e de Timóteo, Cristo deve estar sempre em primeiro lugar nas nossas vidas.
que nós não devemos deixar coisas seculares, coisas terrenas, coisas efêmeras, coisas passageiras, tomar o lugar de Cristo nos nossos corações. Não estou dizendo que nós temos que ter responsabilidades, podemos nos divertir, podemos viajar, podemos jogar uma bola, podemos ir a um estádio. Não estou falando isso. Isso é lazer. Isso o homem precisa, a criança precisa, a mulher precisa, a família precisa. Mas quando se trata de evangelho de Cristo, Cristo é em primeiro lugar na sua vida e na minha vida. William Kelly diz o seguinte com relação a isso: embaraçar-se com os negócios da vida significa, de fato, apegar-se a este mundo, tomando partido em questões superficiais como cúmplice da fé. Meus amados irmãos e irmãs, nossa fé em Cristo é inegociável. Por isso, como bons soldados de Cristo, devemos estar sempre o quê? Atentos, em alerta para a possível ordem do nosso comandante. Continuando ainda, nessa experiência de quando fui soldado do exército, quando eu servi ali no 10º GAC, tirei muitos serviços ali naquela Avenida Borges de Melo, naquela Luciano Carneiro. Conheço aquelas guaritas ali muito bem. E quando a gente estava ali de noite, no plantão, trabalhando, deveríamos sempre ficar alertas, atentos. E a gente percorria ali aquelas guaritas, aquele quadrilátero ali todinho. Borges de Melo, Avenida Expedicionários, Eduardo Girão e Luciano Carneiro. Vinha um soldado, nos substituía, e assim, quem estava na guarita ia outra para a guarita, e assim sucessivamente. Fazíamos todo esse percurso durante nosso quarto de hora. Mas uma das coisas que era peculiar, uma das coisas que era essencial, era com relação à vigilância. Nós estávamos sempre alerta se porventura aparecesse um inimigo. Não estou falando em questão de guerra. Estou falando se porventura alguém quisesse pular um dos muros, nós poderíamos sim abrir fogo. Tínhamos essa ordem de abrir fogo. E a posição que nós estávamos ali de serviço era tão importante. Era tão importante que nós éramos autoridade máxima, até mesmo do próprio presidente. E eu me lembro muito bem que naquela época existia um sargento rondante, que ele ficava verificando e fiscalizando as guaritas para saber se tudo estava bem. Mas para isso, para ele se aproximar, era dada uma senha para todos que estavam envolvidos na segurança do quartel. Existia a senha e a contrassenha. Então, se a pessoa se aproximasse de você, você pedia à pessoa que ela lançasse a senha. Você dizia contrassenha. Ou seja, era um fato, era um código de que aquelas duas pessoas estavam o quê? Fazendo parte de um mesmo processo de segurança. E o que isso tem a ver com a gente? Quando nos aproximarmos de pessoas, enquanto a gente começa a conversar, e que essas pessoas às vezes não sabem não sabem quem nós estamos lidando, lance a senha e peça a contrassenha. E a senha e a contrassenha dessa noite é Jesus, o Cristo. Porque muitas pessoas que não conhecem o Evangelho, muitas pessoas que ironizam, muitas pessoas que difamam o Evangelho, acham Jesus como um profeta qualquer, um Deus menor, um lunático, um visionário. Não, Jesus é o Cristo e ponto final.
Eu não lembro qual filme, mas eu lembro que era um filme cristão onde as pessoas conversavam com código. E se não me engano, estava num período mesmo ali de perseguição total. E aquelas pessoas se entreolhando e logo após conversando, sentiu que em um outro existia a chama do evangelho. Mas eles não poderiam falar. E utilizaram de um código. Sabemos que um dos animais, ele representa o quê? O cristianismo. Qual é? O peixe. Então ele chegou na mesa, fez assim uma meia-lua, e a outra pessoa entendeu e completou o símbolo do cristianismo, da multiplicação, o peixe. Às vezes conversamos com pessoas e não sabemos se ela professa o mesmo evangelho que nós professamos. Então lança a senha e peça a contrassenha. Quem é Jesus para você? Se ela disser assim, Jesus foi só mais um qualquer na história. Não. Fiquem alerta. Quem é Jesus para você? Não, foi um Deus. Fiquem alerta, fique em vigilância. Agora, se você encontrar uma pessoa e lançar a senha e pedir contrassenha, e ele dizer Jesus, o Cristo, esse sim, a gente pode se achegar, a gente pode se aproximar, a gente pode conversar a mesma linguagem. O que eu quero dizer é que a união é que faz a força. Que juntos nós possamos conseguir grandes coisas e agradar aquele que nos alistou. O que eu quero dizer é que nós devemos proteger não somente a causa de Cristo, devemos proteger o Evangelho, devemos proteger essa igreja, devemos proteger nossos pastores, devemos proteger nossos líderes, devemos proteger a cada irmão dessa casa, proteger de ataques inimigos, de insultos, de pessoas que querem tirar a nossa paz, de pessoas que se sentem incomodadas com a luz, que querem apagar o nosso brilho. Mas nós, se estivermos unidos, falando a mesma linguagem, sabendo que Jesus é o Cristo, nós podemos conseguir grandes coisas para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí, no versículo 5, ele utiliza da sua segunda metáfora. Ele fala agora do atleta. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Para o atleta receber o prêmio, ele deve receber o quê? Ele deve obedecer o quê? As regras do jogo. E é assim também no nosso serviço. É assim na nossa caminhada cristã. Quantos não caem antes da linha de chegada? Quantos não são desqualificados por não manter a obediência? Quantos são desqualificados a não obedecer à inquestionável palavra de Deus? Porque hoje, na sociedade em que nós vivemos, tudo é relativizado. Meus irmãos, palavra de Deus ninguém relativiza, não. É ela, simples e pura, inquestionável. Não podemos questionar a palavra de Deus. E quais são as regras para os cristãos? Primeiro, como atleta de Cristo, nós devemos ter autodisciplina. Quantos atletas aí, de diversas modalidades, às vezes escapam, vão para uma balada, vão para uma festa, e quando der fé, a imprensa descobre, os torcedores ficam furiosos. Por quê?
Porque o que eles esperam dos atletas é que eles tenham o quê? Autodisciplina. Que cada vez mais eles sejam preparados para poder dar o melhor deles. Isso em campo, nas quadras, enfim, em qualquer local. Outra regra para os atletas cristãos: nós não devemos lutar com armas carnais, mas sim com as espirituais. Às vezes entramos em questionamentos tão bobos, às vezes entramos em discussões tão tolas, que não vai levar a nada. Às vezes pessoas nos machucam, às vezes pessoas chegam perto de nós, lançam dardos, setas inflamadas do inimigo, e às vezes a gente quer combater isso pela nossa própria força, usando de armas carnais. Mas que a gente tenha nessa noite consciência que devemos lutar com as nossas armas espirituais. Joelho no chão, uma mente incorruptível, oração, isso sim. Terceira regra para os atletas cristãos: devemos manter-se puro. E a quarta regra: não brigar, mas ser paciente. Nós, como cristãos, não devemos exercer o cristianismo apenas nas horas vagas, porque se agirmos assim, estaremos vivendo uma vida de contradição. Durante toda a nossa vida, devemos estar empenhados arduamente em viver o cristianismo a todo momento e em todas as esferas da sociedade. Às vezes as pessoas utilizam de um argumento dizendo o seguinte, que tem a vida cristã e tem a vida secular. Esqueça isso da sua vida. Você é cristão em qualquer canto que você estiver no mundo. Você é cristão. Ah, mas eu trabalho fora da igreja. Não importa. Você tem que ser cristão do mesmo jeito. Nós devemos ser cristãos e manter nossa identidade, independente do local que nós estejamos. E se o local que você estiver, se for um local que não seja abençoado, com a sua presença, Deus pode usar a sua vida e abençoar aquele local. Sim ou não? Sim. Nossa identidade como cristão tem que ser uma identidade preservada até a volta de Cristo. Cristão na igreja, cristão fora da igreja. Não é cristão na igreja e fora da igreja não sendo cristão. Não existe isso. Você é crente aqui, dentro da igreja, e crente lá fora. Devemos manter isso nos nossos corações, nas nossas mentes. Saber desse comportamento, saber desse compromisso. E agora vamos para a última metáfora. Paulo, orientando a Timóteo, ele utiliza agora da imagem do lavrador. Para ser justo, aquele que trabalha para trazer os frutos tem prioridade de participar deles. Aqui nessa passagem, Paulo, que está dizendo para Timóteo, é justamente enfatizando a questão do trabalho duro do lavrador. De como é árdua a luta daqueles que acordam cedo. Não sei se você já teve o privilégio de um dia você ir para uma roça, acordar 4 horas da manhã, preparar o jumento, botar a cangalha, botar o alimento, rapadura com feijão e farinha, e junto caminhar aí mais ou menos uns 5 quilômetros por roçado, e chegar lá, ó, dá duro, capinar, suor pingando, preparar a terra, arar a terra, plantar semente, e assim vai dia após dia, até fazer o quê? Colher os frutos.
trabalho de um lavrador é árduo. E por ser árduo, ele tem esse direito total em ter a primeira parte nos frutos. E aqui fica a reflexão para nós nessa noite. Será que nós temos preparado nosso terreno para colher bons frutos? Temos empregado todo o esforço para poder colher bons frutos e ter participação neles? Meus amados irmãos, a igreja ele é um organismo vivo. Precisa desse compromisso, precisa dessa garra. Precisa do compromisso de todos, não somente do pastor, não somente do irmão Silas, precisa do compromisso de todos. Para que o Evangelho de Cristo, que é anunciado aqui, dê bons frutos. E para a glória de Deus, nós já vemos bons frutos nessa casa. Isso é gratificante, e o pastor acabou de falar, é gratificante isso aqui. Temos visto muitas pessoas que hoje já jovens, já estão colocando seus talentos a serviço do reino de Deus. Começa já desde pequenininho, a Maria cantando aqui. Oh, glória, bênção. A gente vê o Cassimiro aqui, ao tamanho dele, mas vem para a igreja todo domingo, irmãos. Isso é de nos alegrar. Isso é fruto de quê? Do trabalho, do empenho de todos. O Evangelho de Cristo está sendo anunciado, está causando impacto na vida de todas as pessoas, a participar das crianças. Isso é motivo de nós glorificarmos a Deus, de sairmos daqui dessa noite totalmente felizes. Nosso trabalho não está sendo em vão. Vidas estão sendo impactadas, vidas estão sendo transformadas, talentos estão sendo brotados nessa casa para a glória de Deus. Isso é motivo de alegria. Mas devemos fazer mais. Sabemos e temos consciência de que quando nós sairmos dessa pandemia 100%, devemos voltar mais fortes, com todas as atividades acontecendo, vidas sendo salvas, vidas sendo batizadas, frutos para a glória de Deus. E aí a gente termina aqui no versículo 7. Depois de Paulo falar a Timóteo tudo isso, depois de Paulo fazer um convite inusitado a Timóteo, depois de utilizar de 3 metáforas, Paulo chega para Timóteo e diz o seguinte: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará a compreensão de todas as coisas. Ponderar significa avaliar, analisar e examinar detalhadamente todas as coisas. Examinar minuciosamente tudo. Timóteo, ele é exortado a considerar todas essas coisas e a meditar sobre elas. Fazendo isso, Paulo ora para que o Senhor lhe dê compreensão de todas as coisas. E aí ele perceberá que o serviço cristão, ele se assemelha à guerra, se assemelha ao atletismo e ao cultivo da terra. Encerrando esses versículos, vamos para a aplicação. Depois que a gente analisou esses versículos, essa metáfora aplicada por Paulo a Timóteo, sobre o percurso da caminhada cristã, entre esses personagens que foram abordados nessa noite, tem uma coisa que é comum a todos eles. Uma coisa que é comum a todos os 3 que nós falamos aqui nessa noite. É o
compromisso. E aqui a gente vai ver o compromisso de cada um desses personagens, a começar pelo soldado. O soldado, ele tem compromisso com quem o convocou. Eu e você temos compromisso, porque nós fomos alistados por Cristo. Não foi outro qualquer que lhe chamou, foi Cristo que lhe chamou. Foi Cristo que lhe chamou e lhe deu vida eterna, me deu vida eterna. Então nós temos compromisso com Cristo. Temos compromisso também com a missão que nós recebemos. Missão dada é missão o quê? Cumprida. A missão que Cristo deu para mim, deu para você, a missão que Cristo deu aos apóstolos, missão dada é missão cumprida. O compromisso do soldado é com a sua equipe. Devemos guardar e cuidar uns dos outros. Devemos ser uma igreja que a gente se ame, que a gente cuide uns dos outros, não permitindo que fofocas, de que conversas venham colocar ervas daninhas no meio da igreja, contaminar o corpo de Cristo ao ponto de acabar. Devemos proteger uns aos outros, proteger nossos pastores, proteger nossos líderes, proteger a membresia. Isso sim, compromisso uns para com os outros, compromisso com a equipe, compromisso com a igreja. E o que é que deve estar no DNA de todo soldado? Obediência, lealdade, determinação. No caso do atleta, o atleta ele deve ter compromisso primeiramente consigo mesmo, para poder se superar. E cada um ele é responsável por desenvolver sua salvação em Cristo Jesus. Não deve colocar somente a responsabilidade na vida dos outros. Não deve colocar somente a sua responsabilidade da sua salvação na vida do pastor, na vida do presbítero, na vida do diácono. Não! A sua salvação deve ser desenvolvida todos os dias. Autodisciplina. Procure fazer seu devocional, procure ler a palavra de Deus, procure participar do culto de oração. Se fortaleça. Compromisso consigo mesmo para poder superar. Outro compromisso do atleta é com suas metas. Sem metas, os nossos resultados ficam aquém do potencial. O que é que um atleta, quando ele se prepara, ele tem uma das suas metas, além de vencer a prova, bater o recorde. Atletas que batem o recorde, eles são mais o quê? Eles ganham um respeito maior entre eles. E aí, valorizam tudo o que sofreram na preparação, anos e anos de preparação. Eu acho que já falei aqui uma vez, vou falar de novo. O Usain Bolt, preparando anos e mais anos da sua carreira como atleta, se privando, se alimentando bem, dieta preparada somente para ele, para chegar no dia da grande corrida, correr o quê? 9 segundos. E tem pessoas que começam a caminhada do Evangelho, já querem entrar no ônibus e do lado da janela. Não é assim que funcionam as coisas. Tem que ralar. Tem que ralar. E isso às vezes serve de chacota para as outras pessoas aí, os bobos de plantão, que acham ser crente, ser pastor, ter dinheiro no bolso, aluga o prédio, pronto, tem uma igreja, vou ganhar dinheiro. Isso é o que eles pensam. Mas a gente não vai gastar tempo com esse tipo de pessoa não, vamos falar aqui de coisas melhores. Vamos falar de coisas aqui eternas, de coisas do reino. O atleta ele tem compromisso com a vitória.
E a Bíblia fala que nós somos mais vencedores do que em Cristo Jesus. E o que deve estar no DNA do atleta? Disciplina, perseverança e superação. E aí a gente parte agora para o compromisso com o lavrador. O lavrador ele tem compromisso com o quê? Com a colheita. Todos que trabalham na colheita de vidas que Deus tem investido serão recompensados. Temos esse compromisso aqui nessa casa. De plantar, de cuidar. E sim de colher. E um dia nós seremos recompensados. Compromisso com o trabalho. A visão dá trabalho. O discipulado exige força. Mesmo não tendo certeza de sucesso, o lavrador não para de trabalhar. Hoje pela manhã, por incrível que pareça, eu estava concluindo minha ministração e eu estava assistindo o Globo Rural. Não porque eu me programei para assistir. Estava esperando meu abençoado café e eu liguei a televisão e vi aquela matéria lá no Globo Rural. A gente sabe que no centro-oeste do Brasil é um período de seca. E nessa região do país é uma região onde também há uma incidência de muitos ventos. E por conta disso tudo há muitas o quê? Queimadas. E estava passando lá um agricultor que fez todo esse percurso de cuidar da terra, de preparar o solo, de regar e tudo mais. E na hora de colher, o fogo devastou tudo. Mas o que foi interessante é que, por mais que esse incidente tenha causado um prejuízo enorme, no coração dele ele falou que não ia parar. Por mais que venha a acontecer incidentes na nossa vida, na nossa caminhada cristã, que venha um fogo e venha queimar nossas ideias, queimar nossos planejamentos, nossos sonhos, nós não devemos parar. O lavrador ele não para de trabalhar. Temos compromisso com a fé. Somos chamados a viver pela fé. Uma das coisas que a gente está vivendo ultimamente, viver dia após dia. E o que deve estar no DNA de cada lavrador? Serviço, esforço e zelo pela causa do reino de Deus. E eu vou concluir nessa noite. Paulo, apóstolo do Deus vivo, foi instruído e instruiu a outras pessoas. Instruiu a Timóteo, capacitando e entregando o bastão, sabendo que ele conseguiria honrar o compromisso com a causa de Cristo. Mas principalmente o compromisso de Paulo não era com Timóteo. O compromisso de Timóteo não era com Paulo. O compromisso de ambos era com Deus. Esse é o maior compromisso. E como eu falei no início da minha ministração, onde o compromisso com o Evangelho de Cristo causa impacto na vida de outras pessoas, esse deve ser a nossa missão. Essa deve ser a nossa missão. É isso que deve estar no nosso DNA, esse compromisso com o Evangelho de Cristo. Independente do local que você esteja, vidas podem ser impactadas através do seu testemunho, vidas podem ser impactadas através do seu trabalho, vidas podem ser impactadas através das suas ações, vidas podem ser impactadas através daquilo que você fala e daquilo que você profere. Compromisso de ambos era um com o outro,
mas principalmente com Deus. Que nessa noite a gente saia daqui com esse compromisso no nosso coração, que nós temos compromisso uns com os outros, temos compromisso com os nossos pastores, temos compromisso com os nossos líderes, temos compromisso com essa comunidade, mas principalmente temos compromisso com Cristo e o seu Evangelho. E o que é que nós vamos escolher? Vidas impactadas através do Evangelho nas nossas vidas e, consequentemente, na vida de outras pessoas. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, toda honra, toda glória pertence a Ti, Senhor. Muito obrigado, Paizinho querido, por esse privilégio, Senhor, de poder estar aqui nessa noite, exaltando e glorificando o Teu santo nome. Que o Senhor, Pai, trabalhe nas nossas vidas, nos dando compromisso, Senhor Deus, cada vez mais. Compromisso, Senhor Deus, com nossa família, com os nossos familiares, compromisso no nosso trabalho, com a nossa profissão, com os nossos negócios, mas principalmente, Senhor, compromisso com o Evangelho e contigo, Pai. Foi o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor que nos alistou. Então, Senhor Deus, pela graça, Senhor Deus, nos dá forças para não sermos homens e mulheres covardes, mas que, em nome de Jesus, pela graça que opera em nós, termos compromisso contigo e que vidas sejam impactadas para honra, glória e louvor do teu santo nome. É assim que nós oramos, Senhor, e te somos gratos desde já por tudo. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, amados irmãos.